Você preste atenção, porque é Jesus falando de modo parabólico, dizendo algo que os que o ouviram dizer há 2000 anos atrás entenderam, e cada geração de coração aberto compreende tudo com a maior simplicidade. Até uma criança de 7 anos que saiba ler, entende. De modo que esse mito de que a Bíblia é um livro indevassável, cheio de códigos, é mentira. Mentira da religião, para ficarem com o monopólio de informações e manipularem as informações para controlar o povo. Na realidade, se isto aqui é a palavra de Deus, e eu creio que é, ela está aberta a toda a criatura. Qualquer um pode entender. Entenda. É por isso que toda hora Jesus diz: quem lê entenda, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com os ouvidos do Espírito que você vai entender tudo. E assim está dito, e infelizmente sem óculos está dito, mas eu não leio para você. Então deixa eu ler aqui com meu óculosinho. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. O denário era o dinheiro, uma quantia antiga que você pode imaginar o que seria uma diária de um trabalhador de agricultura ou de um jardineiro. E nesse caso aqui, uma situação ainda mais complicada, porque o pessoal estava desocupado da praça, sem ter o que fazer. Então ele negociou 1 denário o dia e os mandou para a vinha, para que eles fossem limpar a vinha. Aqui em casa a gente não tem uma vinha, mas a gente tem algumas videirinhas que dão para ilustrar bastante como vinha dá trabalho. Você poda, limpa, corta. A videira é uma planta que demanda carinho, e o carinho daquele que cuida da videira implica em ter a coragem também de cortar. Ela é uma planta que precisa ser muito podada, senão ela não dá o máximo dela, e dói podar uma videira. Saindo o homem, o dono da vinha, que já tinha salariado o primeiro grupo às 6 horas da manhã, ele saiu agora na 3ª hora do dia, que na linguagem judaica seria às 9 horas da manhã. E viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Com o primeiro grupo ele acertou 1 denário, a diária. Esse grupo que ele contratou às 9 da manhã, ele não acertou nada. Ele só disse: confiem em mim, porque eu vou dar a vocês o que for justo. Tendo saído outra vez perto do meio-dia, e depois outra vez perto das 3 da tarde, procedeu da mesma forma. Disse o quê? Vão trabalhar na minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo, sem acertar um salário. Ele só acertou com o pessoal das 6 horas da manhã. E esse pessoal, então, foi trabalhar na vinha, um grupo recrutado meio-dia já, outro às 3 da tarde. E aí acontece que, saindo ele por volta da hora 1/10, que no nosso calendário seria às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse o dono da vinha: ide também vós para a vinha. Era 5 da tarde e o expediente iria fechar às 6. Eles teriam só 1 hora de trabalho. Com esses aqui ele nem disse: vão que eu lhes darei o que for justo. Ele só disse: vão para a vinha. Falta só 1 hora, mas vão lá. Vocês estão aqui sem fazer nada, parem com isso. Vão lá para a minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, significando às 6 da tarde, quando acabou o serviço, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário
começando pelos últimos, indo até os primeiros. Em outras palavras, comece a pagar o pessoal das 5 horas da tarde, vá pagando decrescentemente até você chegar ao pessoal que eu contratei por 1 denário às 6 da manhã. E assim aconteceu. Vindo os das 5 horas da tarde, receberam cada um deles 1 denário. O pessoal que tinha trabalhado 1 hora só ganhou 1 denário. Aí o pessoal que tinha trabalhado o dia inteiro, vocês imaginem, o que aconteceu que eles disseram, pô, se essa moçada que chegou aqui trabalhou 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, ganhou 1 denário, nós que estamos ralando desde 6 da manhã, vamos ganhar muito mais. Deve ter feito as contas proporcionais. Alguém ali do sindicato já contabilizou tudo. Se a moçada que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, com quanto ele tenha dito para nós às 6 da manhã que nos pagaria 1 denário o salário, mas como ele está pagando a esses que trabalharam 1 hora só 1 denário, que foi o que ele prometeu a nós, significa que ele vai multiplicar isso várias vezes. Foi o raciocínio. Ao chegarem, portanto, esses das 6 horas da manhã, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, começa aquela reunião sindicalista passional, anarquizando o sujeito, isso é um injusto. Nós estamos ralando aqui desde 6 da manhã, chegou essa moçada que trabalhou só 1 hora e ganhou a mesma coisa. Vocês sabem como é que acontece. E aí o que acontece? Disseram eles, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, porque geralmente tem um que fala por todos. Nos grupos humanos, se não houver 1 ou 2 que se agitem, que gritem, que tomem as vozes dos outros, a maioria não faz nada. E, de fato, é uma reunião bem típica da psicologia coletiva humana. Um deles toma a palavra e diz todas essas coisas ao dono da casa. Mas o proprietário respondeu a esse que falava, ao porta-voz, ao maior agitador dessa questão. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Não foi 1 denário que você acertou comigo às 6 da manhã? Não foi por 1 denário que eu disse para você vir trabalhar o dia inteiro? Eles não podiam dizer que tinha sido 5, 10, ou que ele teria dito, ó, eu pagarei conforme a proporção em relação ao que eu der a quem mais vier depois de vocês, eu farei um cálculo retroativo que dará proporcionalidade ao ganho de vocês. Não. Ele foi simples e simples. Só 1 denário o salário do dia. Mas não interessa o que foi combinado, só porque alguém trabalhou menos, muito menos, e ganhou a mesma coisa, as invejas, as comparações, os justicismos, as justiças próprias, o ódio latente, a raiva, o rancor em relação a quem tem mais, ao dono da vinha que tinha mais, todas essas coisas que habitam o coração humano se levantaram. Mas a resposta do proprietário foi, amigo, eu não te faço injustiça, te prometi 1 denário, eu estou te dando o que eu combinei com você. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último que chegou às 5 da tarde, tanto quanto a ti, é um problema meu. O dinheiro é meu, a vinha é minha. Vocês não tinham nada a ver com isso, estava todo mundo na praça sem fazer nada. Eu fui lá às 6 da manhã, contratei vocês por 1 denário. Depois eu voltei às 9 da manhã e disse, olha, se vocês quiserem trabalhar, podem ir lá para um outro grupo que eu vou pagar o que for justo. Depois voltei 12:00, 3 da tarde, não disse nada, só mandei eles irem trabalhar. E quando foi às 5 da tarde, eu voltei e vi uma moçada desocupada e disse, o que vocês ficaram fazendo aqui o dia inteiro? Vão trabalhar na minha vinha. E eles foram. O dinheiro é meu, a vinha é minha, eu contratei,
Vocês aceitaram, eu propus a vocês começarem a trabalhar às 6 da manhã, um denário vocês estão ganhando agora. Vocês vão querer arbitrar sobre a minha generosidade? Vocês vão querer decidir o tamanho da minha graça, do meu favor? Vocês vão querer limitar o que eu faço com o que é meu em relação a quem quer que seja, só por causa do que vocês receberam, do que eu contratei com vocês? Meu contrato com vocês não universaliza a minha generosidade. Se eu quiser rasgar dinheiro, eu rasgo. Se eu quiser jogar para cima dinheiro, eu jogo. E vocês não têm nada a ver com isso. E o que eu prometi a vocês, eu dei. Toma o que é teu e vai-te. Pois eu quero dar a este último, que trabalhou só 1 hora, tanto quanto a ti. É uma decisão minha, o dinheiro é meu. Agora preste atenção. Ele faz a seguinte pergunta: porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? A minha bondade provoca a tua maldade? Eu não tenho direito de pegar o que é meu e fazer o que eu quiser? Tanto é que tenho, que eu passei de 6 horas da manhã e disse a vocês que eu ia pagar um denário. E eu estou fazendo o que eu quero. Eu estou pagando um denário, que foi o combinado. Agora, vocês não têm nada a ver com o fato de que às 5 horas da tarde eu contratei mais gente, estou dando a mesma coisa. O dinheiro é meu. O dinheiro é meu. O valor é meu. O poder é meu. A vinha é minha. O recurso é meu, o convite foi meu, vocês aceitaram, o contrato foi feito, só que eu tenho liberdade para fazer com o que é meu, o que eu quiser, a menos que vocês me digam que a minha bondade está suscitando a maldade de vocês. Assim, conclui ele, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola em si já nos conta a história inteira. História existencial, a história psicológica, a história do comportamento humano, a história das comparações, a história das invejas, a história de como determinadas bondades recebidas suscitam maldades nas pessoas. Eu vou repetir isso para você. Como certas bondades recebidas suscitam maldade nas pessoas. Você já percebeu que algumas pessoas não podem ser de fato genuínas e generosamente ajudadas, que elas parecem que ficam com raiva da ajuda recebida? Eu, por exemplo, na história da minha vida, os indivíduos que mais me fizeram mal foram os que eu mais ajudei. Parece que em algumas pessoas o fato de você fazer o bem suscita nelas um sentimento horrível de impotência. Suscita nelas aquela sensação de que elas estão recebendo de você porque elas não têm, ao invés de elas ficarem gratas, elas ficam com raiva dupla. Uma de não ter e outra raiva de você ter. E uma terceira raiva ainda é da tua bondade de socorrê-las. Como se elas ficassem endividadas para sempre. Elas odeiam esse endividamento, mesmo que o indivíduo esteja fazendo isso de graça, por favor, absolutamente imerecido. E é isso que eu quero falar com você hoje aqui. Porque isso parece demais com aquela outra parábola de Jesus, que é do filho pródigo. Está lá em Lucas, no capítulo 15. Um pai que tem 2 filhos. Aí o filho mais novo vem e diz ao pai: eu quero que tu repartas logo a herança, porque eu não quero mais ficar morando em casa. Eu quero tudo que é meu. O que concerneria a mim no dia em que tu morresses, agora virá para mim. Se tu puderes, antes de morrer, repartir a herança, eu quero logo. Que no Oriente Médio, hoje, e nos dias de Jesus mais ainda, era uma ofensa tão radical ao pai que não tinha nem nominação.
Era como se o indivíduo estivesse dizendo: você está demorando demais a morrer, me dá logo a minha herança, porque eu não aguento mais esperar você é longevo demais. Aí o pai foi e pegou a herança toda e repartiu com os 2 filhos. O mais velho tinha direito ao dobro, a 2/3, e o mais novo a 1/3. Quem estava reivindicando era o mais novo. Ele pegou 1/3 da herança, deu para o mais novo, pegou os 2/3 que caberiam ao primogênito, deu ao primogênito e continuou vivo, assistindo à gestão do negócio familiar. Só que o filho mais novo foi embora para uma terra distante e gastou em tudo que ele pôde. Ele foi a todos os bordéis, ele se meteu com todas as modelos, ele contratou todas as escortes, ele pagou as mulheres mais bonitas do mundo que ele conhecia, ele financiou orgias e bacanais, ele fez o que ele quis. E aí um dia ele perdeu tudo, ficou pobre, foi à míngua, acabou o dinheiro, teve que trabalhar com porqueiros, que para o judeu era impensável, nem carne de porcos eles comem, quanto mais trabalhar com porcos, e ele se alimentava do babugem dos porcos. Até que um dia ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, e recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Ele voltou para casa e quando o pai o viu ainda longe, correu na direção dele, colocou o anel da família no dedo dele, mandou colocar-lhe sandálias nos pés, mandou que pusessem sobre ele uma roupa festival, mandou contratar a melhor banda da cidade, mandou matar um novilho cevado e convidou todos os amigos para uma festa, dizendo: é hora de alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o que acontece é que enquanto estavam todos a se alegrar na festa, inclusive o filho que tinha chegado e que não teve vergonha de aceitar o amor, a graça e o perdão do pai, o que aconteceu é que o filho mais velho chegou do campo, do trabalho, suado, tinha trabalhado o dia inteiro e ouviu as músicas, a festa, as danças, tudo que estava acontecendo, e se encheu de ódio. E perguntou a um dos servos: o que está acontecendo aqui? Ele disse: é o teu irmão que chegou e teu pai mandou matar o novilho, mandou dar essa festa e o instituiu de novo a família e entra na festa. E ele disse: eu não entrei de jeito nenhum, esse desgraçado que só gastou o dinheiro da casa, eu não entro. Aí chamaram o pai foi lá fora, ficou tentando conciliar, fazer as pazes, criar uma ponte, mas o rapaz dizia: eu não entro aí de jeito nenhum, isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto. E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Agora era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É a mesma história. Aqui, na parábola do filho pródigo, é o irmão mais velho que está zangado com a bondade do pai para com o irmão mais novo, que tinha gasto tudo, voltado para casa, quebrado, e foi acolhido. Já nessa parábola do dono da vinha, é a inveja daqueles que tinham trabalhado o dia inteiro por um salário contratado por 1 denário, que estavam agora com ódio do dono da vinha, porque ele tinha resolvido ser misericordioso, generoso, carinhoso, caridoso, cheio de bondade e dar aos que tinham trabalhado apenas 1 hora a mesma coisa que ele havia dado aos que tinham começado às 6 da manhã. É quando a bondade de Deus suscita a maldade humana. E é isso que eu queria em 1 minuto falar com você. Você está me vendo e me ouvindo aí? E tem gente que diz o seguinte: eu jamais vou crer nessa palavra do Evangelho porque eu não gosto desse negócio de graça. O meu negócio é justiça, o meu negócio é lei. Fez aqui, aqui paga. É olho por olho. É dente por dente. É escreveu, não leu, o pau comeu.
Você que tem aquela vocação de sindicalista raivoso, não tenho nada contra o sindicalismo, é necessário e útil, mas tem uns caras que são uns pitbulls de ódio. Tem uns que você vê assim à frente de um movimento, pode ser até o síndico do prédio. Tem síndico bom e tem síndico que é um pitbull de desgraça, do começo ao fim. E se você praticar bondades, quanto mais bondades você pratica, mais raiva eles têm, porque como eles são incapazes daquela bondade, eles odeiam você por ser capaz dela, porque o fato de você ser capaz de graça, de bondade, de misericórdia, mostra a eles que eles são incapazes disso aí. E é nessa hora que essa maldade surge, imensa, no coração das pessoas. Eu estou falando com você, que provavelmente seja uma dessas pessoas. Tem gente que briga no casamento porque a mãe é generosa e misericordiosa com os filhos, o pai quer que seja tudo na letra, nunca tem um gesto de bondade nem de graça, aí a bondade de um suscita a maldade do outro. Você pode sair aplicando isso em todas as direções, na família, entre os filhos. Há um acordo. E aí um filho se esforça, faz. No fim de tudo, há um outro que entra no fim de um processo. E aí recebe as mesmas férias, ou a mesma mesada, ou vai passear no mesmo resort, ou recebe a mesma benesse. E quem ralou o dia inteiro fica com ódio. Tome cuidado para que a bondade de Deus que está se derramando não suscite o pior de você. Porque nesse momento, há muita gente que está, por exemplo, com uma raiva danada daquela menina que se prostituiu a vida inteira e de repente creu no Evangelho, aí tudo mudou, ela encontrou um homem legal, casou, tem filhos, e você que está aí há 30 anos de igrejinha, Carolinha, se poupando, não, eu só quero o meu Isaac, o príncipe encantado de Deus. Está com ódio da ex-prostituta, da modelo que se converteu, ficou lá e agora está bem casado, e você está com uma dor de cotovelo danada, dizendo para Deus, eu estou ralando aqui há tantos anos, há 30 anos que te sirvo. E o Senhor está dizendo, escuta, o que eu prometi que eu ia fazer por ti, eu estou fazendo. Agora, você quer conter a minha bondade? É direito meu fazer com o que é meu, o que eu quiser. O que Jesus está dizendo aqui é que de Deus a gente pode esperar, no mínimo, justiça. No mínimo. O pior cenário de Deus é justiça. Agora, o melhor cenário de Deus é graça. Se você quiser viver de justiça, justiça você terá. Combinou? Um denário. Um denário para você. Se você quiser viver de graça, não pergunte quanto você vai ganhar, o que você vai receber, e nem se está tarde demais para trabalhar. Se você ouviu a voz dele hoje, creia. Se ele disse vá, vá. Vá crendo, porque você vai levar o susto da misericórdia. Agora, quem quer fazer contabilidade com Deus vai ficar com um denário. Quem apenas crê na promessa e na bondade de Deus vai levar o susto de receber a bondade que não estava esperando.